Senhor amado Jesus, estamos reunidos na Tua presença, em expectativa. Nós, Senhor, colocamos a melhor roupa, nos interessamos em vir à Tua casa com o coração inteiro para Te agradar, para Te adorar. Colocamos gasolina no carro, pagamos a passagem de ônibus, porque nós viemos com um propósito, de Te adorar. Ajuda-nos, Deus, ainda mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui. Glória a Deus. É um prazer, um privilégio. Outra hora ouvinte, e agora vamos testemunhar. Amém? É isso que o cristão faz, né? Muitas vezes diz: você prega, eu testemunho. Amém? Glória a Deus. Gostaria de ler uma escritura em Crônicas, 1 Crônicas, vinte e oito. Versículos 9 e 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Todos os corações que está aqui, o Senhor esquadrinha. Aleluia. Glória a Deus. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Ou seja, você não consegue dar um carteiraço em Deus. Talvez eu esteja bem vestido hoje e consiga passar uma boa imagem. Mas se o meu coração não estiver sincero diante de Deus, Deus sabe. Se o buscares, será achado de ti. Que exortação maravilhosa, hein? Mas tem que ter uma contrapartida, né? Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu. Quem crê que o Senhor te escolheu? Levante a mão, por favor. Amém? Glória a Deus. Eu também creio que o Senhor me escolheu. Amém? Aleluia. Para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Aleluia. Vamos ler agora em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 4, para tirar uma base para o que Deus colocou no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém?
diz assim, na minha Bíblia tem um subtítulo, que quem editou a Bíblia colocou esse subtítulo, que diz assim, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, vou pelo caminho dos mortais, diz outra tradução. Esforça-te, pois, e sê homem. Aleluia. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Até aqui, oremos. Senhor Deus, me veio essa palavra ao coração, nesta semana, e há um propósito para isso. Jesus, que aqui nesta audiência, Pai, todo o espírito voluntário e humilde seja exaltado nesta noite, e todo o espírito contrário seja preso pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, prospere, nos abençoe ainda mais, Jesus. Ajuda-me, ajuda-nos, Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Eu gostaria de pôr um título a esta mensagem que Deus nos deu, que seria Conselhos do Rei Davi para Salomão, ou conselhos de um pai para seu filho. Na semana passada, o irmão Cláudio me chamou para ir com ele ali no Morro Grande, como é que chama? Em Santo Antônio. E eu falei, tudo bem, vamos. E aí ele, mas a palavra é contigo. Era sexta-feira de tarde. E eu fiquei pensando, falando, Senhor, o que eu vou trazer ali? Mas não havia nada ainda. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, e ela disse, não, mas você trabalha com livros, você faz isso o tempo todo, é facinho, é só chegar ali e falar, né? Mas não é tão simples assim, né, irmão Cláudio? Não é tão simples assim. Às vezes o jovem fica pensando, é tão facinho, aí ele chega aqui e se apavora, né? Mas não é só o jovem, não, né? Diz que o irmão Brana tremia as pernas quando ele subia ao púlpito para pregar. E quem era o irmão Brana e quem sou eu, né? Quem somos nós? Nós somos conhecidos por isso, né? Por dar glória a Deus. E quando eu cheguei lá, eu peguei esta mensagem, esteja certo de Deus, meio que de última hora no sábado, porque não tinha nada ainda para dizer. E nesta mensagem, o irmão Brana, ele fala daquela viúva que foi alimentada pela multiplicação do azeite e da farinha. Só que quando eu abri esta mensagem, não tinha uma referência bíblica. E eu já estava no púlpito. Aí eu falei, como eu vou fazer? Aí eu abri a Bíblia e fui folheando. E vim parar aqui em 1 Reis, capítulo 2. Os conselhos de Salomão
de Davi para Salomão. E eu fiquei pensando nisto essa semana. Esse é o mês dos pais, né, Dia dos Pais. E eu fiquei meditando nisto. Que conselhos um pai poderia dar para um filho? Que conselhos, porque nós temos alguns ditados que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é assim? E nós temos outros ditados que diz assim, se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas a gente sabe pela Bíblia que são ditados que estão errados. Porque a Bíblia tem muitos conselhos gratuitos e que dão vida eterna. Amém? Então, aqui diz assim, no versículo 1 de 1 Reis, capítulo 2. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. E eu estava ouvindo falar de um livro, não cheguei a lê-lo, chama Por um Fio, daquele doutor Drauzio Varela, o nome dele. E ele é um oncologista, ele trata pessoas com câncer. E ele disse assim, que às vezes chegavam pessoas lá com muitas posses, casa na praia, e fazenda, isso, aquilo, outro. E quando recebiam a notícia que tinham câncer, que é como uma sentença de morte, disse que aquelas pessoas, primeira coisa, era unânime, por que comigo? E aquela casa de praia perdia o significado, aquele sítio perdia, aquele carro já não tinha mais prazer. Sabe o que todas essas pessoas queriam fazer nesse último momento? É passar mais tempo com aqueles que realmente são um tesouro para eles, a sua família. Eles não queriam mais correr atrás do dinheiro, eles não queriam mais correr atrás de bens materiais, eles queriam passar o último momento de vida com aqueles que amam a eles e que eles os amam, com seus filhos, com suas esposas, com seu marido, com seus maridos. E é um momento que chega para todos nós. Então nós temos que... Me veio essa meditação. Deus sabe por quê. Amém? E nós temos que pensar nestas coisas. No que realmente é mais importante para nós. É claro que nós precisamos de dinheiro. Como vamos fazer caridade sem dinheiro? Como vamos ajudar o próximo sem dinheiro? Como vamos cuidar de nossa família sem dinheiro, sem bens materiais? Precisamos de uma casa para acolhê-los. Precisamos de um carro para vir à igreja. Precisamos comprar roupas para os nossos filhos. Mas até que ponto o nosso trabalho ou o dinheiro que achamos que possuímos é mais importante em nossas vidas? Porque essas pessoas, no final da vida, descobriram que o que realmente valia a pena eram suas famílias. E eu fico pensando, tão triste quando aquela mãe não pôde ver a primeira palavra que o seu filho falou, porque ele estava numa creche e não estava em seus braços. E hoje em dia, muitas vezes, as crianças aprendem a andar na creche. Quando chega em casa, hoje o teu filho aprendeu a andar.
e a mamãe não viu. Aquele tesouro, aquele momento único, a primeira palavrinha. Nós temos que começar a pensar no que realmente é mais importante para nós. Porque depois que se vai, eu sei que quando eu perdi a minha mãe, eu realmente percebi que eu perdi um tesouro. E todo aquele que perdeu um ente querido, ele fica pensando, por que que eu não o visitei mais? Por que que eu não fiz mais por ele? Então, se nós temos oportunidade de fazer, mas o meu pai me aconselhou tanto. Você não precisa concordar com o seu pai, mas ouça-o. Tenha companheirismo com eles. É tão triste, às vezes você ouve de casos de filhos que estão magoados com os pais. Ou entre irmãos, né? Eu até vi um pastor dizendo, ele diz assim, sabe qual é o seu problema? É o seu irmão. Qual era o problema de Caim? Seu irmão. Qual era o problema de Salomão? Era seu irmão. Depois o seu irmão tentou roubar o seu trono. E aí ele foi pegando, foi dizendo, né? Mas a gente tem que saber conviver com os nossos irmãos. Amém? Então, o rei Davi continua dizendo, esforça-te, pois, e sê homem. Chega num momento da vida que você tem que deixar as coisas de criança. Aquelas ideias infantis. Chega um momento que uma moça, que um rapaz, ele disse, não, agora eu me casei. Então agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que sustentar a minha esposa. E a moça da mesma maneira, agora eu vou ter que ser uma dama. Então, chega um momento que você vira a chave. Porque Salomão, aqui ele estava mais ou menos com uns 20 anos. Mas Deus estava exigindo que ele esforçasse. E que ele se tornasse um homem. Porque Deus queria colocar ele numa posição mais elevada. Mas ele ainda não era um homem do calibre de seu pai, do rei Davi. E muitas vezes Deus não nos coloca em uma determinada posição, porque não nos tornamos homens para tal posição. E é fácil de ver, até mesmo pela maneira que a gente age. Quando um filho vem e pede algo e você diz não, o que ele faz? Ele faz birra. Ele é melindroso, ele faz manha. E é tão feio quando nós já, entre aspas, adultos, Deus não nos dá algo e nós fazemos o quê? Uma carranca, nós fazemos manha. Mas Deus está dizendo, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Aleluia! Mas você tem que se esforçar. Estou olhando para a minha esposa. Eu sei que não é fácil para ela. Mas ela luta todos os dias para ser uma boa mãe. Para ser uma boa esposa, para ser uma boa irmã, para ser uma boa filha. E não é só eu que estou vendo, Deus está vendo o esforço dela. Aleluia! Deus está vendo o seu esforço, mãe, o seu esforço, pai. Que não é só a minha esposa que está nessa condição. Aqui há muitas e muitos que se esforçam para estar aqui na casa de Deus. Amém? Mas muitas vezes nós esperamos passar para nós trazermos uma homenagem. Muitas vezes nós esperamos
que um pregador, que um pastor, hoje eu vejo muitos dizerem, o pastor João Manuel, e tal coisa. E alguém me disse, quando ele estava vivo, muito sofreu. Com A, com B. Né? E Jesus mesmo disse, ele diz assim, vocês falam bem desses profetas aqui, mas os seus pais perseguiram eles. Se tivesse vivo hoje, vocês estariam perseguindo eles. Mas é tão triste quando a gente espera que alguém passe para que a gente faça uma homenagem. Né? Daqui a pouco Deus tira o pastor Estevão, o leva para o reino, e a gente vai dizer, mas era tão bom ouvir as suas mensagens. Ele era tão amável, era tão bom ouvi-lo cantar. Eu acho que eu podia ter esforçado mais para vir à igreja. Eu acho que eu devia ter esforçado mais para ouvi-lo. Porque é isso que um pai quer, que um filho ouça e pratique os conselhos que este pai está dando a este filho. E Deus tem dado conselhos tantos dias para nós aqui nesse púlpito. Conselhos de um pai que ama os seus filhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então esforça-te, pois, e ser homem, e ser mulher. Eu ouvi um testemunho agora, de uma moça, de uma irmã, ela disse que vinha sempre nos cultos, se vestia bem, vestia uma roupa decente, deixava o cabelo crescer, fazia tudo. Mas ela fazia aquilo porque todas as outras faziam, e ela foi criada daquela maneira, e ela vinha na igreja, e gostava de vir, mas era algo superficial. Mas Deus levou ela por um caminho e tratou com ela. E ela disse, não, agora eu sinto vontade de andar bem vestida. Não, agora eu sinto vontade de deixar o meu cabelo comprido para dar um testemunho. Eu me alegro em dizer que sou cristã. Há algo diferente em mim. E é tão bom quando você chega nesse ponto. Por que você vai na igreja? Porque minha mãe vai. Não, eu vou porque Jesus me salvou, porque Ele me transformou, Ele me deu vida, Ele me resgatou. É diferente a sua experiência. E quando a gente muda, o nosso mundo muda. E ela dizendo, e determinadas bênçãos começaram a chegar. Coisas que estavam trancadas começaram a destrancar. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mas você tem que se esforçar. Uma esposa que está vendo que o marido está fraco na fé, o que ela deve fazer? Quando ele reclamar da igreja, quando ele reclamar do pastor, dos obreiros, porque entra um espírito, o que a mulher tem que dizer? Ela tem que ficar quietinha e dizer, então vamos orar. Aí chega o dia de culto, ela já se apronta, arruma a roupa dele e vamos para o culto. Mas vamos, já está chegando a hora. Esforça-te. Porque a Bíblia diz que desde João Batista o reino de Deus é tomado à força. E o marido que observa que a esposa está meio para baixo, ela diz, eu não vou, estou muito cansada, e trabalho, isso, aquilo, outro. O que ele deve fazer? Ela diz, mas fulano não me cumprimenta, eu acho que as irmãs nem gostam de mim, eu acho que, sei lá, parece que o pastor, porque, aí o que o marido diz? Diz, não, mas vamos mais hoje. Por que você vai no culto? Não é Jesus? Jesus não é o homem mais importante aqui, nessa reunião? Aleluia! 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 Glória a Deus! Ele é o mais importante! Ele é o mais importante! Não
Não somos nós, Ele. Talvez você esteja magoado comigo, até mesmo com a esposa, com o filho, com o pai, mas você vem porque o que Jesus fez para você é mais importante. Oh. Ah, pai, mas eu vou e não sinto nada. Mas você já experimentou ir em expectativa? Você já experimentou ir sem julgar ninguém? Sem ficar vendo os defeitos? Porque o diabo é especialista em mostrar os meus defeitos para você. Talvez eu esteja aqui e você esteja me julgando. Mas eu creio que não. Por quê? Porque a única maneira de ver Cristo é em nossos irmãos. Eu posso ver Cristo em você. Posso ver Cristo em você, em vocês. Amém? Oh, aleluia. Esforça-te. Tem que haver um esforço da nossa parte. Não é assim de qualquer maneira. Ah, mas eu não senti a presença de Deus. Spurgeon falou assim, ó: ore até que você sinta vontade de orar. Tem que haver uma contrapartida. Ele é galardoador, mas daqueles que o buscam. Não é daqueles que ficam lá parado, esperando que algo simplesmente aconteça. Não, Deus nos quer ver em ação, em movimento. Ah, eu quero comprar uma casa, mas ele não sai nem a procurar. Ele não sabe nem como é a casa que ele quer, ele não sabe nada, mas ele quer uma casa. Esses dias eu passei por uma experiência assim, eu queria um terreno para colocar a editora. E aquele dia justamente era o dia que eu não tinha dinheiro, mas era o dia que eu tinha mais fé naquele dia. Amém. E aquele dia eu andei e tirei fotos, e anotei telefones, e liguei, 200, 300. Irmão, o que é 200, 300 mil para Deus? Quem é o dono do ouro e da prata? É o nosso Senhor Jesus. E eu estive olhando, falei, mas não é aqui, não é. Mas chegou o momento que Deus me deu aquele lugar, e ali é o lugar que Deus escolheu. Deus usou um irmão daqui. E porque Deus falou comigo e Deus falou com ele. Quando nós nos encontramos assim, deu faísca. Aleluia. Glória a Deus. Então, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Às vezes você olha o mar assim, esse mar não dá para andar nele. Para começar, quem é que andou sobre o mar, né? Mas quando você vê Jesus sobre o mar, porque o cristão é assim, às vezes é um mar de dificuldade, é um mar de problema, mas quando você vê Jesus lá adiante, assim, ó, você começa a caminhar em direção a Jesus. Esse é o segredo. Aleluia. Porque alguns olham e eles veem assim, parece que é um fantasma. Oh. O irmão Bruno diz nessa mensagem aqui que tinha um quadro, você olhava assim, de longe, assim, parecia tempestades. Parecia que era uma escuridão, parecia que eram coisas tão feias, tão horríveis. E ele disse assim, que ele foi se aproximando daquele quadro. Foi se aproximando, era um quadro que estava na parede. Quando ele chegou, eram as asas dos anjos que estavam ali batendo. Tem problema que é assim. Como é que diz o ditado por aí? Não mostre para o teu Deus o tamanho do teu problema, mas mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus!
Louvado seja Deus. Aleluia. Esforça-te, pois, e ser homem. Ser um homem cristão, ser uma mulher cristã. Mas eu estou me vestindo assim por causa das outras. Mas vai indo, busca uma experiência. Por que eu faço isso? Não é para agradar o meu marido. A não ser que o seu marido seja Cristo. A não ser que chegou naquele ponto que você entenda que você é noiva de Cristo, que você precisa de um véu para casar com Ele. Aleluia! Mas por que eu me cubro tão bem? Eu estou me guardando para o meu marido. Em santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Eu dizia algo, para um jovem. Às vezes ele vê essas moças do mundo praticamente nuas, e ele tem uma ideia que aquela moça, por estar se mostrando tão para todo mundo, ela é bonita. Esquecendo que tem aqui as filhas de Deus, uma moça cristã que está se guardando, está orando, esperando um rapaz cristão para se casar com ele. Ser homem. Aleluia. Seja homem. Temos que dar valor para as filhas de Deus. Temos que dar valor para os filhos de Deus. Mas é tão bonzinho, é trabalhador, é isso, aquilo, outro, só não é crente. O irmão Bruno diz aqui, não deveríamos nos casar com pessoa que não é crente. Ele diz aqui nesta mensagem. Talvez eu leia. Ele diz isto. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos. Aleluia. Mas vou seguir aqui. Então, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Ou seja, começa a ler a Bíblia, começa a recitar versículo bíblico, eu me lembro que, quando eu me converti lá no interior, lá não havia igreja, e quem me ganhou nem me ensinou a orar, até mesmo. Me ensinou a base do Evangelho, mas a orar eu tive que me esforçar para entender. Como os discípulos de Jesus chegaram, Senhor, ensina-nos a orar. Eram todos judeus, mas eles não estavam sabendo orar ainda. Porque às vezes é assim, às vezes você e eu somos crentes, somos frequentadores de igreja, mas não sabemos orar. Aleluia. Glória a Deus. Então eu comecei a ler os salmos e a recitá-los. E a dizer, Senhor, ensina-me a orar. E eu descobri que quando eu estava fazendo isso, eu já estava orando. Às vezes você está em casa lavando a louça e está cantando um hino. Você está orando. Aleluia. E aí começa a descer uma paz no seu coração. Começa a vir uma alegria que você não sabe de onde. Começa a sair aquela angústia. É tão bom pensar em Deus. É tão bom falar com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você começa a ler a Bíblia, começa a guardar estas palavras no seu coração, isso te dá força para o quê? Para andares nos seus caminhos. Aleluia. E para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Aleluia. Há uma maneira de prosperar. Muitas vezes nós não estamos prosperando. Por quê? Nós não estamos olhando na palavra.
A palavra diz assim: pedi e não recebeis porque pedis mal. Pedis para gastar com qualquer coisa, sem importância. Mas a Bíblia nos exorta a gastar o nosso dinheiro com aquilo que alimenta a alma. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu estou gastando muito para ir à igreja. Será que é um gasto ou será que é um investimento? Alguém uma vez diz: mas você ajuda demais a igreja, teu salário fica todo lá, tu dá 10%, e daqui a pouco tu fica ofertando isso, aquilo, outro. Se Deus não me deu muitas vezes mais, o que Davi falou, quando trouxeram a oferta para a construção do templo, ele diz assim: da tua mão te damos, Senhor. Quando a gente chega num ponto, que a gente sabe que a riqueza maior é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Brana diz nessa mensagem: esteja certo de Deus, pregada em 25 de janeiro de 1959, no parágrafo 21, ele diz assim: o que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Mas nós estamos achando que o que nós precisamos é de um carro novo, é de uma casa nova, é de um bem novo. O irmão Bruno diz: o que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos de programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais? Esse que é o propósito. Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou investindo é para ser espiritual? É de uma pessoa, o irmão Bruno está dizendo, é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus. Aleluia! E um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, que coisa tremenda isso, né? Mas o avivamento não vem. Você vai, a gente é assim, né? A gente vai na igreja e diz assim: mas lá não tem avivamento, não está acontecendo nada. A gente devia olhar no espelho e dizer assim: Hércules, não está acontecendo nada contigo. Você deveria olhar no espelho e dizer: não está acontecendo nada comigo. Aleluia! Por isso que Jesus disse assim: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixa eles para lá. Venham e sigam a mim, porque eu sou a vida eterna. É tão ruim quando você vê um crente seguindo um morto. É um morto vivo. Ele não entendeu o que é o evangelho. O coração que não perdoa não entendeu o que é o evangelho. A mulher convive 10 anos com o marido. Uma rusga de 10 anos atrás. Ela lembra. Está magoada ainda. Na primeira briguinha que der, ela lembra. Puxa, lá. E o marido também. Ele é manhoso, ele é melindroso. Ele fica guardando aquilo lá. Fala assim: não, deixa, eu tenho uma cartinha na manga. Irmãos, eu prefiro ter perdão no coração. É isso que eu quero. Aleluia. Eu quero perdoar a minha esposa, eu quero que ela me perdoa. Eu quero perdoar meu filho, eu quero que ele me perdoa. Mas o papai está sendo muito duro comigo. O irmão Bruno diz aqui, diz nessa mensagem,
Ele diz assim, eu queria que meu pai estivesse aqui agora. Oh, Jesus. Mas é assim. A gente dá valor nas coisas mais importantes quando perdemos. Não é? Não é assim? Oh, aleluia. Glória a Deus. O irmão Brana diz assim, na mensagem Perguntas e Respostas, a lei tendo uma sombra. Essa mensagem a gente traduziu, mas não trouxemos ainda para a igreja. Mas diz assim o irmão Brana: você não gostaria de ser assim? Que suas palavras sejam tão temperadas que simplesmente se apoderem dos corações das pessoas e as cativem assim? Agora, você pode ser como ele, E maiúsculo. Simplesmente traga-o aqui para dentro. Aleluia. É correto isso? Ele te tornará humilde. Orar e trazer Jesus para dentro do nosso coração, para que haja um avivamento, para que nós nos tornemos humildes de coração. Oh, Deus. Ele te tornará humilde. Não é a roupa rasgada ou o sapato velho que vai te tornar humilde. Oh, Jesus. São vestes de humildade. E quando alguém bater em você numa face, você diz: Deus te abençoe. Mas hoje, se alguém falar mal de mim, eu já revido na hora. Né? Eu gostei, eu ouvi do irmão Paulo, né, disse assim, aqui se aparecer qualquer coisa, eu vou nele com 2,38. Aí eu falei, puxa vida. Aí ele, não, é Atos 2,38. Aí eu falei, então... Coisa boa, né? Coisa boa quando alguém vem com ofensa. Mas o que você quer pregar para mim? É isso aí mesmo, eu estou pregando para você, e você devia ouvir. Porque é assim, às vezes o cônjuge não quer ouvir o marido pregar. A mulher não quer, mas tem um pastor lá, o que você quer pregar para mim? E às vezes o marido do mesmo jeito, a mulher dá um conselho, ele, não, eu já sei. Mas nem para pensar, porque não tem ninguém mais próximo de um homem do que a sua esposa. Né? E ela tolera os seus defeitos. Né? Tolera os meus defeitos, né? Oh. Porque quando Deus teve a ideia, a inspiração de fazer uma esposa, a primeira coisa que ele pensou, falou assim, eu vou fazer uma ajudadora. Aí você pensa assim, mas ele não tinha problema nenhum. Mas o problema ia vir, né? Né? Deus já se anteve ali, já se antecipou. Glória a Deus. Né? Eu até dizia para um jovem, né? É bom demais estar casado, né? Você que está perdendo. Falei. Fica enrolando aí, né? Fica enrolando, né? E o tempo passa, né? A pessoa, podia ter casado mais jovem. É isso aí, fica amassando barro aí, né? O bom do judeu, o bom do judeu é que é assim, o que acontece? Ele vê uma moça, ele se apetece por ela, ele se apaixona por ela, e no coração dele, tudo que passa já é para casar. Ele não pensa assim, eu vou me aproveitar dessa moça, eu vou me aproveitar dela e tal. Não. Ele fala, não, essa moça vai ser a mãe dos meus filhos. Eu vou apresentar ela para o meu pai, para a minha mãe, e ela vai ser parte da minha família, eu vou honrá-la, eu vou fazer todo o possível para que ela seja feliz ao meu lado. É tão bom, né, quando um rapaz tem esse pensamento. Não é? Quando uma moça pensa do mesmo jeito, não, eu vou casar com ele, mas é para ele me dar uma boa vida. Aí, às vezes... e às vezes ela fica correndo atrás daquele lá, e aquele não era para ela. Às vezes Deus deixa aquele mais pobrezinho, sabe para quê? Que é para ela enriquecer junto com ele. Porque as riquezas de Deus virão. Amém? Aleluia.
Ó, a exigência é que ele seja trabalhador, né? Aí se for dizimista e ofertante, aí pronto, resolve o problema. Tem só prosperidade. Glória a Deus. Então, o irmão Bruno está dizendo, ele te tornará humilde. E quando alguém bater em você numa face, você diz, Deus te abençoe, irmão. Agora, que é difícil isso aqui, né, gente? Eu não sei, hein? E aí? Mas é o tanto de Cristo que está em nós. Às vezes nós olhamos na palavra e falamos assim, mas Jesus fez assim e eu não estou fazendo assim. Mas é porque Jesus ainda está em certo nível dentro de você. Às vezes ele está só no intelecto. Mas quando ele começar, né, que deu a oração daquela criança, né, com aquele pastor, aquele pregador, né, que desça, né, que desça até o coração. Nós precisamos que essa mensagem hoje possa descer no seu coração. Amém? Parece tão simples, né? Mas fica um dia sem comer. Às vezes a pessoa, mas todo dia arroz e feijão. Para mim pode ser todo dia arroz e feijão. Aí você varia, você pega uma mistura, uma carne, uma lasanha, mas arroz e feijão para mim tem que estar lá. Né? Parece tão simples essa palavra, mas o evangelho é simples. Por que eu vou ficar complicando? Se o que eu preciso é isso. Se o que eu preciso é que a minha esposa venha na igreja, que meu marido venha na igreja, que meus filhos venham na casa de Deus, que nós adoremos ao Senhor, que nós confiemos nele no meio das adversidades. O irmão Bruno disse que aquela viúva orou a noite toda. E quando Deus falou com Elias lá no monte, ele diz assim, eu ordenei uma viúva para te alimentar. Mas é engraçado que quando ele chega lá, ela parece que não o conhecia bem. Oh, irmãos, às vezes você chega num ponto assim de dificuldade, que às vezes a bênção está na tua frente, você tem só que sacrificar mais um pouquinho. Você tem que vir em mais um culto, e você recua e fica em casa. Você mesmo que está em casa, aí, ó, você mesmo que está em casa. Hoje era para você estar aqui. Eu sei que eu preguei um dia numa igreja, e falando sobre isso, sobre congregar. E aí depois o pastor leu assim, Jairo Leal, teu sogro. Eu falei, puxa vida, ele devia estar na igreja, né? Aí eu falei, né, vai ficar ruim para mim, né? Porque familiar, né? Mas a palavra pega todos, não é? Pega a nossa família, pega nós mesmos, pega a família do pastor. Tantas vezes assim, ó, gente, às vezes o irmão Branco, você pode ver que às vezes ele conta em detalhes problemas dos seus filhos. Agora, tinha um propósito nisso. Tinha um propósito. Amém? Eu sei que você não quis fazer isso, diz o irmão Branco. Quando a pessoa bater nele, diz, eu sei que você não quis fazer isso. Quando eles furaram suas mãos e seu lado, e assim por diante, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso, um espírito perdoador e humilde. É assim que devemos ser. Ô filho, perdoa o pai. Filho, perdoa a mãe. Perdoa o irmão. Estende, sabe, vai estendendo esse perdão. Amém? Eu fico pensando em Estevão, né? Estevão, ele chegou num ponto que, quando estavam para apedrejá-lo, ele disse assim, Pai, perdoa-os eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí você lê a Bíblia, diz que ele viu a Deus. Ele viu a Jesus à destra de Deus. Que nós possamos ter um coração assim perdoador, que quando chegar o momento da gente partir, em vez da gente sentir os demônios vindo nos buscar, que a gente possa fazer que nem Estevão, ver a Deus. Oh, Deus. Mas esse é o segredo de Estevão. Ele viu Jesus enquanto ele estava em vida. Não foi só no último momento. Enquanto ele pôde caminhar com Jesus, ele caminhou com Jesus. Quando Jesus foi tomado, lá estava ele. E quando você começa a andar com Jesus, e caminhar com ele, e seguir com ele,
A tendência é depois ele vir te buscar e você ir com ele. Porque você é importante para ele. Você é alguém do coração dele. E os 2 discípulos no caminho de Emaús falando de quê? Eles não estavam falando de futebol, eles não estavam falando da novela, não estavam falando da série, eles não estavam falando de nada disso, mas falavam a respeito de Jesus. E nós estamos falando sobre Jesus, Jesus está aqui. Se você precisa de cura, basta você fazer como aquela mulher e segurar nas suas vestes, Ele vai te curar. Se é libertação, Ele vai te libertar. Porque nem mesmo os apóstolos perceberam que alguém havia pegado em Jesus com fé. Talvez eu não esteja notando, mas você está pegando em Jesus com fé. É tão bom quando a única esperança que você tem de resolver um problema é Jesus. Quando você vai no banco lá e a conta está zerada, está no vermelho, o cartão já não passa mais. Cheque então. E você vai no pai, não tem, vai na mãe, não tem, vai no amigo, não tem, vai no pastor, não tem, vai em qualquer lugar, não tem. É tão bom quando é só você e Cristo. Aí você chega lá que nem Pedro e fala, Senhor, e agora? Tem um imposto para pagar. Mas eu não estou pescando mais, eu resolvi seguir o Senhor disse que ia me fazer pescador de homens, e eu estou aqui, não estou trabalhando, agora eles vieram me cobrar um imposto. Não, vai lá, pesca uma última vez lá. E é o seguinte, você paga o teu imposto e paga o meu, com o que você tirar daquele peixe, tirou 2 moedas, foi lá e pagou. Irmãos. Pegou um peixinho, abriu o peixe, 2 moedas dentro. E é você confiar em Deus. Hoje eu estava meditando mais cedo, e na hora assim me passou um sentimento, eu falei, puxa vida, Senhor, são tantas coisas, tantas dificuldades, mas naquele momento que me veio esse pensamento, o meu celular toca, exatamente naquele momento, era um pastor me ligando, talvez eu até veja essa mensagem depois, mas eu não falei nada para ele na hora, e ele tinha uma boa notícia para mim, ele tinha algo que ele estava sendo usado naquele exato momento, para mostrar que Deus está nos ouvindo. Ele não sabia de nada, ele até agora não sabe de nada. Depois eu vou contar a ele. Então, Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. Irmãos. Mas é num ponto que é só você e Deus. Talvez os remédios já não estejam mais fazendo efeito. É tão bom quando eles fazem efeito. É muito bom. Mas chega num ponto que eles não fazem mais efeito. É você e Cristo. Talvez você esteja num ponto que nem aquela mulher ali, aquela viúva, com suas crianças, sem dinheiro para pagar as dívidas e sem dinheiro para comprar comida. Mas é tão bom quando você ora e confia e é só você e Cristo. Deus enviará o homem de Deus lá com a bênção para você. Aleluia! Deus enviará o anjo para a tua casa para te abençoar. Mas é um espírito perdoador que traz as bênçãos de Deus à sua casa. É assim que devemos ser, ter um espírito perdoador e humilde. É assim que temos que ser, se desejamos estar no rapto algum dia. Que coisa. É tão bom quando você vê um marido lutando pela fé. A sua esposa não vê, mas você não quer ir, eu vou. Ele está aqui, no seu posto de dever. Porque Deus é responsável com um membro da família que tem a fé. Talvez o teu pai não venha, a tua mãe não venha, mas você está aqui. E Deus está abençoando toda a família por causa da sua posição. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu creio! Você crê? Amém! Amém! Aleluia! Glória a Deus! E o marido não vem, mas a esposa está aqui.
Ela está como a mulher de Zaqueu. Ela está arranjando o encontro do seu marido com Jesus. Porque ela sabe que só ela ter religião não é o bastante. Mas ele diz, irmão Brana, que ela orava por seu marido, ela intercedia por ele. E ela dizia, o dia que ele encontrar Jesus, a vida dele vai mudar como a minha mudou. E Deus ouve a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma filha de Deus. Amém? Você crê? Amém? O irmão Brana disse que o profeta disse que nós os teremos. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se nós não alcançamos ainda, não é porque não é real, é porque nós ainda não nos humilhamos o bastante. Nós não estamos nos humilhando o suficiente. Mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu derramarei bênçãos tal sobre eles, diz a palavra do Senhor. Às vezes aquele marido, tu passa ali, tu fala de Deus, ele não está nem mais aí. É uma terra árida, uma terra seca. Você pode ver o que Jesus falou daqueles espíritos que saem errantes, daquela pessoa, quando após ela ser liberta, diz assim, que eles andam por terrenos áridos. Eles ficam buscando terras áridas assim, e a pessoa já não... É como um sino que não ressoa mais. E é tão triste isso. Uma pessoa que uma vez esteve aqui conosco, uma vez esteve aqui alegremente na presença do Senhor. Mas é tão bom saber que tem uma esposa que não desiste, um marido que não desiste, um pai que não desiste, uma mãe que não desiste. E Deus olha do céu e diz assim, mas ela não desiste. Ele não desiste. Ele luta, ela luta. Até mesmo os anjos ficam incomodados. Eles dizem assim, mas ela está orando, ela está perseverando. Deus, dá ordem a favor. E Jesus está lá intercedendo diante do Pai, dizendo, mas ali está o irmão Natanael, ele está lutando pela sua família, ele está perseverando. Ouve a oração dele. Aleluia. Então, o irmão Brana diz, um espírito perdoador e humilde é assim que devemos ser, é assim que temos que ser se desejamos estar no rapto algum dia. Agora, quando você se tornar assim, direi que você está se aproximando do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, mas eu gostaria de dividir mais com vocês. Vocês mães, vocês pais, o Mormon está dizendo, vocês mães, vocês pais, estão dispostos, porque tem que ter uma contrapartida. Tem que ter uma contrapartida. Aleluia. Você pega Crônicas 28, 9 e 10, diz assim, conhece o Deus de teu pai. Tem que haver uma contrapartida. Mas eu sou filho de Davi. Não me interessa. Davi está dizendo, você tem que ter sua experiência, como filho de Deus. A partir de agora, se você seguir lendo ali, você vai ver assim, eu serei o pai de Salomão. Ele diz assim, eu serei o seu pai. Eu o terei por filho. Ou seja, não é mais com Davi. O negócio agora é comigo. Porque quando você se torna homem, quando você sai da sua casa, quando você vai formar um novo lar, aí dá um probleminha, você corre lá para a casa da tua mãe? Não. Você dobra o joelho.
Você vai pegar a Bíblia. O homem, mas eu não aguentei, isso. Não, você mantém o pé, você segura. Ser homem, ser mulher. Então ele diz, conhece Deus de teu pai, você tem que ter a tua experiência. E serve-o com o coração perfeito. Se tiver uma manchinha ali, Deus está vendo. Talvez você engane a mim, talvez você engane a sua mãe, seu pai, engane o pastor. Mas o que adianta isso? Então serve com o coração perfeito e com a alma voluntária. Tem que ser voluntário. Mas eu vou fazer agora o culto doméstico em casa porque o pregador disse. Que bom que seja um incentivo mesmo, né? Que seja bom. Mas que aquilo tenha brotado através dessa palavra no seu coração. É algo que já estava aí. Porque os filhos de Deus, os que têm semente, é assim. Quando a luz do sol brilha sobre eles, aquela semente simplesmente germina. Não é que eu estou colocando semente nova aí não. Os eleitos de Deus já têm a semente da predestinação. Então não é porque nós estamos dizendo algo. É porque já está aí, está manifestando isso. Aleluia. Então vocês mães, vocês pais, estão dispostos a estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? Nós temos muito entretenimento. Muito. E quando nós nos damos conta, nós ficamos tanto tempo no entretenimento que para Deus não sobrou nada. Não é assim, eu estou cansado, eu estou cansada, né? Claro, é muito entretenimento. Não sobra mais momentos para ter prazer com o marido Jesus. Por quê? Porque nós ficamos muito cansados tendo entretenimento com o mundo. Estamos tendo tanto prazer com as coisas do mundo, que não sobra tempo para ter prazer com o marido Jesus. Estão dispostos a expulsar da mesa esse jogo de baralho, essas revistas cômicas que seus meninos estão lendo, preparando assim suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhes dará? Estão dispostos a estabelecer o antigo altar da família outra vez? Ou querem continuar da maneira que estão? Porque eu e você, nós temos que estar dispostos. Aqui está a água, mas se eu não mover a minha mão e não colocar, eu não mato a minha sede. Eu não recebo a bênção se eu não agir. Ou querem continuar da mesma maneira que estão? Se querem continuar assim, então ainda não estão em condição para entrar. Porém eu oro que sejam como Sansão, que vejam o preço e estejam dispostos. Senhor, deixa-me morrer com eles. Irmãos, mas não vamos esperar chegar nesse momento, né? Porque o diabo trabalha desta maneira. Ele chega no jovem e diz assim, você é muito jovem. Você devia aproveitar mais o mundo. Mas você não namorou ninguém ainda? Não, estou esperando alguém especial, e esse alguém especial será, mas você tem que experimentar, eu tenho que experimentar é a Deus. O que a Bíblia diz, o que está solteiro, cuide nas coisas do Senhor em como há de agradar a Deus. Quantos aí que experimentaram, aí já estão no 5º casamento experimentando e não dá certo? E nós estamos aqui no primeiro e único e deu certo. Amém? Porque é Deus, porque é Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que estar dispostos. Diz o irmão Brana, Senhor, deixa-me morrer com ele. Chegar àquele ponto que Sansão reconheceu. Enquanto a vida há esperança, né? Enquanto a vida há esperança. Mas esses são os conselhos de um pai
para um filho, para uma filha. Esses são os conselhos de Davi para Salomão. Oh, Jesus. Que Deus possa nos ajudar a ouvir os conselhos de Deus e a praticar os conselhos de Deus, a reconhecer o tesouro mais importante que nós temos. Diz que um homem passou por uma terra e ele viu um tesouro ali, de repente alguma pepita, alguma coisa ali saindo, e ele guardou aquilo, enterrou de novo, foi lá, juntou todo o dinheiro que podia e comprou aquela terra para possuir aquele tesouro. Quando você saber o valor que tem em sua família, antes de você perder, você vai fazer todo o esforço para adquiri-los para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, isso é que é realmente importante. Vocês são importantes. Deus fez tudo isso aqui, permitiu que houvesse a construção de um tabernáculo, colocou pregadores, colocou diáconos, colocou tudo isso para acolhê-los. Ao tanto que nós somos amados. Amém? O pastor Estevão hoje não pôde estar, né? Ele mandou lembranças aqui, uma saudação calorosa para os familiares do irmão João Samuel, né? Vocês estão aí, né? Espero que tenham se sentido bem-vindos no nosso meio. Né? Eu vi o irmão Josué tecer uma linda homenagem, então é o sentimento de todos nós, né? Eu tive alguns momentos com ele tinha um bom testemunho, sempre alegre, sempre animado, avivado. Né? E como Deus gosta de um crente com vida. Amém? Oh, aleluia. Oh, eu tenho 4 meninos, nenhum é igual ao outro. O mais velho, ele é sempre o mais agitado. Mas às vezes os outros estão paradinhos, estão até meio para baixo. Ele chega e já anima todos. E assim era o nosso querido irmão. Oh, você é tão importante. Você é tão importante. Né? Cada um de nós temos o nosso valor aqui. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, estamos confiantes, Pai, que o Senhor irá nos ajudar. Nós queremos ser como filhos obedientes, Pai. Nós queremos ser como Davi. Nós queremos este exemplo, nós queremos ser como Jesus. Pai, nos ajuda a ser como o seu filho, a ser obediente, a levar a nossa cruz com alegria. Oh, querido Jesus, ajuda-nos, Pai. Dá-nos mais da tua presença, da tua graça. Ajuda-nos, Pai, a trazer aquele ente que está perdido pelo nosso testemunho. Oh, Jesus, mas nós também, Jesus, nós estamos usando a nossa fé, nós queremos que ele venha, nós queremos que ela venha, Pai. Nós não aceitamos, Pai, deixar estes entes queridos nas mãos de Satanás. O Senhor disse que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Pai, nós estamos ligando estes entes queridos de volta ao reino de Deus. Nós não aceitamos, Pai, perdê-los para o diabo. Nós queremos eles de volta na tua casa, com o coração alegre, disposto. Oh, Jesus, ajuda-nos, Pai. Que a nossa oração possa ser ouvida, que a oração desta mãe, dessa esposa, desse marido, deste pai, deste filho, deste irmão, desta irmã, possa ser ouvidos nesta noite, Pai. Oh, Jesus, nós estamos aqui com o coração quebrantado, Pai. Oh, Senhor,
Se o Senhor salvou a família do carcereiro de Paulo, o Senhor pode salvar a nossa família também. Há alguma coisa impossível ou difícil para o Senhor? Oh Jesus, oh Pai, há alguma doença que o Senhor não possa curar? Oh Jesus, dá-nos a cura, Pai, dá-nos uma libertação total, um espírito quebrantado, humilde, perdoador. Oh Jesus, se não conseguimos perdoar, nos ajuda, Jesus. Oh Pai, perdoe, Pai, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Oh Jesus, nós queremos ter esse perdão, Pai, por isso nós precisamos perdoar. Ajuda-nos, Jesus. Pai, esses pedidos de oração aqui na minha mão, cada um destes irmãos, destas irmãs que colocaram pelo YouTube também, pela transmissão. Oh Jesus, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Jesus, oh Senhor, nos faça profetas nesta noite, Senhor. Vamos dizer, irmãos, vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Oh Jesus, ouça a voz, Pai. Nós estamos profetizando nesta noite, Senhor. O Senhor é o sumo sacerdote da nossa confissão, está escrito na tua palavra. Oh Jesus, nós não estamos pedindo bens materiais, não, Senhor. Nós estamos pedindo aqueles que nós amamos, Pai. Não para ficar por aí, mas para vir aqui te adorar, para congregar conosco diante da tua face. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Josué não aceitava que fosse só ele, tinha que ser ele e a sua casa. E eu também não aceito. Nós também não aceitamos aqui nesta noite. Como noiva, nós estamos requerendo, como Esther chegou diante do rei, pedindo um favor, para que seus parentes não morressem nas mãos do adversário. Nós estamos aqui também diante do rei, rogando para que o Senhor estenda o teu cetro e nos conceda o desejo dos nossos corações. Oh Jesus, o Senhor pode, Senhor, o Senhor pode nos dar, Pai. Então por isso já agradecemos, nós tomamos posse. Oh, aqueles também que estão nos ouvindo, se você ouviu este culto, você também tome posse. Tome posse aonde que você esteja, ou quando você ouvir isto, tome posse. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã Ele continuará o mesmo. Oh Jesus, e eu creio que haverá testemunhos nos próximos cultos. Eu creio que nós ouviremos aqui lágrimas, mas não de tristeza, mas de alegria nós veremos aqui, Senhor. Oh Jesus, como a mulher de Zaqueu se alegrou quando ele chegou em casa e diz assim: ó, prepara a janta. Prepara a janta aí, prepara, porque Jesus está chegando aí. Oh Senhor, oh Jesus, ajude-nos, Pai, ajude-nos, Senhor, a alcançar esse nível de fé, Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Pai,
O meu filho servirá ao Senhor. A minha filha servirá ao Senhor. O meu marido servirá ao Senhor. A minha esposa servirá ao Senhor. A minha mãe, o meu pai, o meu amigo, o meu irmão servirão ao Senhor. A minha irmã servirá ao Senhor. Oh, não há ídolos mudos. Não, 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 não. Oh, Senhor. O mesmo Deus que trouxe o filho pródigo de volta ao Pai é o mesmo Deus que vai trazer esse ente querido para a casa do Pai novamente. Oh, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, todos esses pedidos aqui, Jesus, são conhecidos diante de Deus. Oh, Pai, eu não vou citar os nomes, são muitos, mas está aqui, Pai, e sob essa unção, eu peço, Pai, se há um coração inconverso ainda, que o Senhor possa convertê-lo, dar um novo espírito, um novo coração. Oh, Jesus, se é uma aflição de espírito, se é uma enfermidade, oh, se é por um ente querido que está desviado, Senhor, que o Senhor possa trazê-la, Pai. Ora falamos, ora profetizamos, e estamos aqui profetizando, tomando posse do que é nosso, tomando posse da Tua palavra. Nós estamos aqui com fé, nós não estamos titubeando, não. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Se você crê nisso de todo o coração, tudo o que desejou, se confessou os pecados, Deus o perdoou, nunca mais duvide. Diz o irmão Brana, se está desviado, você foi trazido de volta esta manhã. Se precisa do Espírito Santo, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do seu pecado. Essa é a palavra de Deus. Ele não alterará por igreja alguma, denominação alguma ou por ninguém mais. Tem de ser assim. Temos de atender aos requisitos dele, não aos requisitos da igreja, aos requisitos dele. É o que devemos fazer. Ele disse: a oração da fé salvará o doente. Se está doente, eu fiz a oração da fé por você. Você a fez em seu coração e creia. Aceite. Fique firme nisso. Terá de ser assim. Nada pode tirar isso. Não importa quão sombrio pareça. Você diz: bem, pode parecer que ainda estou enfermo. Isso não. São apenas as asas dos anjos juntas. Só isso. É Deus em forma de bênçãos. Parece sombrio para você, aproxime-se um pouco mais e ore de novo. Veja se não é Deus lá de pé cumprindo a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Senhor. Deus está aqui, irmãos. Aleluia. O que se perde pelo ar é folha e pão, e o que não serve pra usar. A irmã Ana, a irmã Graziane, o irmão Daniel está nos visitando. E você não vive só. Se você também está afastado de Cristo, você todos de olhos fechados, e você deseja vir à frente, receber uma oração especial, venha.
Quem já nasceu tem que entender. Vem até Cristo enquanto se pode achar. Que já venceu. Aleluia. Teve o direito de crescer. Glória a Deus. Aconteceu. O altar Isso eu já é a sei porta de para cor. as bênçãos de Deus. Você é vaso de Aleluia. valor. Oh, Jesus. Aleluia. Você precisa acreditar Oh, que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar. você que está afastado, Deus não quer usa voltar. até no cativeiro. Você não quer se arrepender. Esse tempo vai Tomar uma passar. atitude por sua Não alma. desista de orar. Ainda é tempo. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, Glória a e Deus. por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Glória a Deus. Irmão Cláudio, nos despida em oração, irmão Cláudio. Nossa oração final aqui. Deus continue abençoando, ore por nós, estamos orando por vocês. Vamos orar pelo pastor, por sua família. Também ore. Estamos juntos. Amém? Glória a Deus. Essa igreja não tem como reclamar, né, rapaz? Meu Deus. Deus tem sobrepujado, né? Se existe uma coisa que se chama expectativa, você não será decepcionado com quem quer que seja que Deus tem trazido aqui. Porque Deus tem usado cada um que Ele tem trazido aqui. E todos os que vieram em expectativa jamais voltaram vazios. Jamais. Nunca vamos nos esquecer disso. Que se existe um problema que Deus não falou, o problema fui eu. Não foi o problema que saiu daqui, o problema veio de casa para cá. Mas se você vem em expectativa, você não fica sem resposta. Porque esta palavra diz assim, que Deus não envia a sua palavra e ela volta vazia. Ela não volta vazia. Porque ela tem um endereço para ancorar.
E qual é esse endereço? Aquele que vem em expectativa. Esse é o endereço. Então ela veio e ancorou. Deus falou contigo? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé, então. Amanhã, Santa Ceia, não vamos nos esquecer, né? Vamos vir em expectativa, né? Porque diz a palavra, né? Fazer isto em memória. Nós estamos fazendo em memória, porque logo vamos ter a ceia junto com Ele lá, nas bodas do Cordeiro. Nós estamos só ensaiando aqui, é só um ensaio. Lá vai ser a ceia real. Oremos então, querido e onipotente Pai Celestial. Cada um que está aqui, como foi cantado, Pai, é especial. E nós te agradecemos porque essa condição especial em cada um de nós, não é nós, é o Teu Espírito em nós. É o que nos faz especial. É o que nos faz melhores do que pensamos que somos. É a Tua luz, é o Teu Espírito, é a Tua graça. Não é nada que temos, Pai, mas és Tu em nós. Esta especialidade. Que o Senhor abençoe nosso irmão, Pai, que Tu tem usado para ministrar nessa noite. Cada um deles, abençoa o irmão Josué, o irmão Maquil, Pai. Cada um dos que auxiliam nos pontos de pregação ali também, Senhor, o irmão Paulo. Ajuda, Senhor Deus, cada um desses que tem se disposto, Senhor, o irmão Ricardo também lá. O irmão, Senhor Deus, em Santo Antônio, irmão Jorge. Ajuda cada um que tem se esforçado, Pai, para ser a Tua ferramenta, o Teu instrumento. Agora, Senhor Deus, cada filho e filha de Deus que veio em expectativa, que eles conservem a bênção que já está neles, Pai. Que a Tua graça, Tua luz, Tua proteção leva cada filho de Deus em paz na Tua presença. E se houver um amanhã, possamos estar aqui, Senhor Deus. Aqueles que estão na transmissão também, abençoa cada um deles, Pai. Que eles sejam ricamente ungidos e abençoados, cheios do Espírito Santo. Te entregamos, Senhor Deus, este rogo sincero de nossa alma e lhe agradecemos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus